Boa noite, dando início a mais uma entrevista. E a nossa convidada da noite é a jornalista e repórter Lisa Gomes, que daqui a pouquinho estará entrando aqui conosco e vamos convidando aí as pessoas para conhecerem um pouco da história da Lisa. É uma história muito linda, né? Uma história de luta, de batalha, como a grande maioria de nós, né? E vamos aguardar a entrada da Lisa aqui e já convidando as pessoas. Já tem muita gente aqui conosco. E o meu produtor já entrou aqui, o Kiko Nascimento, já estou pronta. Kiko, deu um probleminha aqui na entrada, mas está tudo resolvido. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um feedback. Creuze voltou. Creuze estava aqui comigo. Vamos mandando aí, convidando as pessoas para estarem conosco nessa entrevista, conhecer um pouco da Lisa, da sua história, da sua trajetória, até quando ela chega no jornalismo, né? E estamos aguardando a entrada da nossa convidada. Kiko, tá tudo ok? Som ok, boa noite a todos. A minha convidada já está aqui e eu já vou chamá-la para estar conosco aqui. Já convidei. Está entrando. Olá, tudo bem? Ah, ela entrou. Boa noite, Lisa. Seja muito bem-vinda ao programa Entrevistas. Obrigada, meu amor. Estou aumentando aqui também porque essa Tá ouvindo? coisa de live é É, babado. É babado. Está tudo bem agora, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O nosso Kiko está aqui conosco, né? O nosso produtor, que gentilmente foi atrás e disse: Eu não desisto enquanto não trouxer a Lisa Gomes aqui no nosso programa. E aqui está você. Obrigada. Estamos aqui. A minha agenda é um pouco doida, um pouco complicada, Imagino, imagino. porque jornalista, você sabe, não tem horário, né? Não Então mesmo, mas é bem maluco. Acho que você sabe, você me entende. muito bem. Travou um pouquinho. Oi, voltou. Acho que deu uma Voltou. travadinha. Pronto, vamos lá. Estamos aqui recebendo nessa noite a jornalista, a repórter Elisa Gomes, que é a nossa convidada da noite, pernambucana, né? Mas que hoje reside na cidade de São Paulo. Lisa Gomes é sinônimo de competência, credibilidade e coragem. E tem uma história narrada por muitas mudanças, né? Não só na sua vida pessoal, mas principalmente em sua carreira. Sua história é inspiradora, necessária e cheia de fatos marcantes. É a primeira repórter trans da TV aberta do Brasil e é para nós uma honra recebê-la aqui na entrevista. E eu acho que deu uma travada. É coisas da internet. E está entrando conosco muita gente. Vamos aguardar aí. Eu tô tranquila para vocês? Só a Lisa que travou? Sejam todos muito bem-vindos. Está aqui o Samuel Fernandes, ele que é o CEO da Music Stream, uma agregadora australiana, que nesse momento ele está lá na Austrália para trazer grandes novidades e vai palestrar, né, num dos maiores eventos da Austrália. E está aqui conosco também o ator Paulo Reis, que também já foi um convidado meu. A Lisa, eu acho que travou, gente. E tem muita gente aqui conosco, o psicanalista Marcos Souza sempre aqui comigo, muito obrigada pela companhia. Cláudia Barra, saudade, minha querida, aí, uma das maiores especialistas aí em direitos autorais, está aqui conosco também. E Kiko Nascimento, e travou tudo aqui. Vê solicitação, ela vai entrar de novo. Kiko me dá o retorno. Saudade, Claudinha. Entrou de novo. Oi, desculpa, Cíntia. E aqui, a nossa região, não sei se você sabe, o SBT ele fica numa região de mata, né, aqui em São Paulo. Então a internet às vezes fica meio ruim. E eu acabei de fazer o programa, então assim, estava gravando, eu estava numa externa, aí cheguei
E aí eu falei assim, ai, tem que correr para fazer a Uhum. live. Mas é assim mesmo, a gente só consegue fazer as coisas na correria também. A minha vida também não é diferente, mas vamos dar continuidade. Já fiz a sua apresentação Eu aqui, já te vi. apresentei, e aí eu queria agora já começar as perguntas, e eu queria começar, Lisa, sabendo assim, ser jornalista e repórter, né? Sempre foi o teu sonho, porque você começou no teatro, né? Você É, começou querendo é, ser atriz, né? E é. ainda em Pernambuco, essa sua fase? Olha, na verdade, eu costumo dizer que o jornalismo que me encontrou, porque eu nunca imaginei na vida estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque de fato eu queria ser atriz, eu comecei no teatro, comecei fazendo outra coisa, com nada a ver. Mas aí, quando eu venho para São Paulo, para poder estudar teatro na Escola de Artes Macunaíma, eu cheguei, sim, sempre apaixonada pelo teatro, mas cheguei aqui aos poucos fui desistindo, né? Porque eu não conseguia mais me encaixar naqueles personagens ao qual a escola queria que eu fizesse, que eram personagens masculinos, e para mim não era mais viável, não me sentia mais ali. Porque eu não dava, eu não tinha feito a minha transição ainda, entendeu? Eu Sim. não estava me sentindo à vontade. Então eu deixo o teatro e começo a trabalhar com produção. Produção de desfiles, de moda, produção de TV. E aí eu dançava também, então eu viajei bastante Você com dança bem. bandas, com shows, com eventos. Eu produzi, trabalhei com muitos eventos musicais também, infantis. Eu viajei para muitos lugares, então assim, para mim foi uma honra muito grande até que eu me encontro no jornalismo através de um convite de um amigo meu, o Júnior Garrido, que me chamou para ser repórter de um site LGBT+. Eu falei para ele, jamais, eu recusei na hora, disse que eu não queria ser repórter. Eu falei, eu nunca fui repórter na vida, vou passar vergonha. E aí eu fui ser repórter desse site, que na época era o site chamado Arrasabi. Era o comecinho ali do YouTube. Então a gente bombou bastante na época. Eu lembro que o começo foi um pouco complicado, porque a comunidade estava meio que se acostumando ainda comigo, porque realmente era no nicho, o trabalho era feito para aquele nicho, para a comunidade, e era uma pessoa nova, chegando aqui em São Paulo, pernambucana, chegando aqui metendo a cara desse jeito. Então não foi fácil, sabe? A aceitação logo no começo realmente não foi fácil. Aí a primeira vez que eu segurei o microfone, eu me apaixonei. Falei, cara, eu acho que eu quero fazer isso. Eu acho que eu me encontrei aqui. E assim, eu fui me encontrando e sentindo a necessidade de estudar, né? Eu Sim. queria estudar, eu queria fazer Você fez o faculdade. curso de jornalismo. E isso, eu fiz rádio e TV, né? Uhum. Também jornalista por formação, enfim. E aí eu fui estudar, eu comecei a me aperfeiçoar na área. E quando eu comecei a estudar bastante, eu senti que o rádio e TV ainda não estava suficiente para mim, não era um curso completo, Sim. né? E aí eu falei, não, eu tenho que partir para o jornalismo e é isso que eu tenho que fazer. Sendo que quando eu termino a faculdade, eu já engato no entretenimento. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui, inclusive, essa é a minha primeira entrevista depois que eu entro para o Aqui Agora, né, para o Que honra. SBT. Eu não falei com ninguém sobre isso, é a primeira vez mesmo, porque quando eu termino a faculdade, eu entro no entretenimento. Eu entro na Rede TV e começo a trabalhar com a Sônia Abrão, com TV Fama, com famosos. E o que eu estou Sim. fazendo hoje é jornalismo mesmo, de verdade. Então, o que que acontece? Eu fiz o caminho inverso, Foi. né? Eu não cheguei nem a estagiar na minha vida, eu não sei o que é estagiar. Então foi tudo muito, as coisas foram acontecendo, mas foram acontecendo de uma forma muito bacana, assim. Eu acho que tinha que ser dessa forma, porque o que eu estou fazendo hoje, de fato, não deixa de ser histórico também e importante Uhum. para a própria comunidade trans. Sim. Estou num programa histórico da televisão, que é o Aqui Agora, né? O SBT me abraçou e eu estou muito feliz aqui. Mas não foi fácil a sua chegada aí. Como foi o seu apoio, né? Com relação a seus É. pais, com relação à família. Eles sempre Na te verdade, apoiaram, Lisa? na verdade, a minha mãe sempre me apoiou em tudo, né? Em tudo Hum. que eu quis fazer na minha vida. Mas, assim, não é fácil. Nenhum pai, nenhuma mãe, de fato, ela quer ter uma filha ou um filho trans, né? Ou um filho gay, um filho da comunidade LGBT+.
porque não por conta de preconceito, não é só por conta disso. É por conta da violência, o quanto nos matam, Isso. o quanto tentam nos anular. Então, assim, quando o filho cruza a porta de casa para fora, é óbvio que os pais ficam preocupados. Eu tenho uma relação muito importante com a minha mãe, porque foi ela que me ajudou a aceitar a minha transexualidade, porque até então eu não conseguia me aceitar da forma, de fato, como eu sou e como eu sempre quis. Com meu pai, eu tive sim um certo distanciamento, porque para o meu pai foi muito mais difícil. Meu pai vem de uma Hum. cidade do interior de Pernambuco, com a cabeça muito pequenininha. Nordeste, né? Interior do Então, assim, é Nordeste. muito complicado. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito maravilhosa. E quando ela entendeu que ela tinha uma filha transexual, ela me ligou e falou: Olha, filha, tem alguma coisa errada com você e eu acho que é importante a gente conversar. E ela não falou mais nada. Depois ela retorna dizendo que assistiu um filme com crianças transgêneros. E aí ela me liga e fala: Assisti um filme com crianças trans e eu quero te pedir desculpas, porque eu sempre te vi como gay, você nunca foi gay. Você é uma mulher trans, você tem vontade de fazer essa transição? Eu falei, tenho. Eu falei, então eu vou te apoiar. E assim foi. E aí eu fiz uma despedida da minha família. Daquela imagem que eles Sim. tinham para essa imagem que vocês estão vendo agora. Nasceu outra pessoa. É, na verdade, Ou não seria é que outra pessoa, nasce né? nasce uma outra imagem, de Isso, fato. Porque a isso. pessoa sempre foi a mesma, mas assim, nasce É. de fato uma outra imagem, porque eu nasci uma pessoa muito mais feliz, né? Quando eu resolvo de fato fazer essa transição, eu fico muito, muito mais feliz, assim. E eu fiz essa despedida. Eu fui nas casas das pessoas que conheciam aquela pessoa, né? Em Aquele Pernambuco. em Pernambuco. E aí eu fui fazendo essa despedida e uma delas foi a minha avó. A minha Hum. avó, que hoje tem 100 anos de idade, ela Nossa. não, hoje ela não consegue enxergar muito bem. Ela já me viu, eu acho, algumas vezes na TV, mas ela nunca associou. Por quê? Porque quando eu fiz essa transição, eu resolvi me despedir dela em vida. Porque eu sabia o quanto era difícil para ela aceitar. Então eu Sim. fui até lá, passei um dia com ela, me diverti, fiquei, tomamos café, damos risada, fui embora. Falei para ela, olha, vó, um dia nós vamos nos encontrar e eu quero que você saiba que eu te amo bastante. Ela não entendeu nada, mas para mim aquele momento foi muito importante, porque Sim. eu não queria que, eu não queria sofrer com a dor da rejeição. É isso, porque eu sabia quem de fato é minha avó. É mais por conta disso. Mas muito linda a sua história, É, Lisa. E ser a primeira repórter, né, trans em uma emissora aberta, né, do Brasil, é um marco histórico, né? E como você é. encara esse lugar conquistado, Lisa? Na verdade, tudo aconteceu como eu te disse, de uma forma muito interessante na minha vida, mas eu acho que é porque eu tive uma base familiar muito importante. Eu não vim de família rica, não vim nada disso, mas eu tive uma base muito importante dos meus tios, da minha mãe, até do meu próprio pai também, para que eu pudesse estudar. E que estudar é muito importante. Então, assim, você Sim, estuda e depois você faz o que você quiser da sua vida. Sempre colocaram isso na minha cabeça. E aí, quando acontece tudo isso, quem me deu esse título, de fato, quando nossa primeira repórter trans da TV, foi os colegas da imprensa. Até então eu não tinha percebido nada disso, mas eu tenho a consciência de que Nani People abriu portas pra gente, que muito Rogéria abriu portas pra gente, né? também. A Roberta Isso. Close abriu, a Léo Áquila abriu portas também. Então, assim, eu não posso, de hipótese alguma, tirar o mérito delas. Até porque nós tivemos aqui na casa a Nani, que passou por aqui lindamente, sendo repórter da Sim, Hebe Camargo. Mas eu também não posso deixar de lado o que eu conquistei em relação ao jornalismo e que de fato é a primeira é que a está primeira. no jornalismo, e eu quero que tenha mais. Eu quero que tenham mais e mais e mais jornalistas, homens trans e mulheres trans. Então, isso para mim essa batalha, essa luta por esse momento agora de trazer mais gente comigo é muito mais importante do que qualquer título, sabe? Mas eu sei a importância que é, não só para mim, mas para tanta gente que infelizmente hoje é esquecida.
A gente vive assim, a gente costuma dizer que em momentos difíceis, difíceis nós somos resistência, né? E ao longo da sua trajetória, o que mais te ensinou sobre a resistência nesse momento assim de conquista? Eu acho que é tão interessante quando as pessoas falam, você, às vezes falam para mim assim, me mandam mensagens, você é resistência, você é resistência. De fato, eu resisti muitas O coisas pessoal na minha fala, vida. tá vendo? E resisto até hoje. Não, até você encarar dentro do próprio trabalho olhares que realmente complicam, né? Que você sente que algumas pessoas ainda dizem, você não era para estar aqui. Hum, E eu tô lá, resistente, sabe? Tô resistente. lá, resistente. Quando você conquista ali o seu nome, é muito mais tranquilo. Mas até você conquistar esse nome e chegar onde eu cheguei aqui, realmente foi uma luta, é uma resistência. Por quantas e quantas vezes eu tive que bater de frente com algumas pessoas e mostrar para a pessoa, olha, eu sou capaz de fazer isso, me coloca para fazer, sabe? Não estou entendendo porque você não está me colocando, por que está todo mundo e menos eu, entendeu? Então, assim, até eu chegar aqui no SBT, foi uma luta tremenda para que eu pudesse ocupar espaços, entendeu? E eu acho que a resistência é isso, é você permanecer no mercado de trabalho. Essa é a minha resistência hoje. E em algum momento você pensou em desistir? Muitas vezes. Mas eu acho que eu pensei em desistir da minha carreira quando eu sofro o episódio de transfobia, né, com o sertanejo, ao qual eu Sim. entrevistei a dupla sertaneja do Bruno Marrone. Uma história que Ali todo mundo sim, ficou conhecendo, é, né? e ali sim, ali eu penso em desistir da minha carreira, porque na minha cabeça estava, será que o problema está em mim? Será que eu sou a culpada de tudo Hum. isso? Então, assim, depois quando eu fui entender que eu não, sabe, sou a culpada, e muitas vezes a gente acha, eu tenho hoje reflexos por conta desse episódio, por conta de alguns outros episódios. Porque Os pode ser pequenos para algumas traumas, né, Lisa? exatamente, porque para algumas pessoas pode ser uma coisa muito simples, mas para outras, para mim não. Hum, Entende? Mas Enfim. assim, não é que eu quero ficar relembrando, não quero ficar falando disso, até porque Sim. existe algumas coisas por trás que não precisam trazer aqui, mas não é uma coisa que foi tranquila para mim. E ali sim, eu pensei em desistir. Mas eu ainda continuo resistente, não só por mim, mas por muita gente. É o que te faz seguir, né? É a luta É, de continuar é, representando, uma representatividade, né? Você se sim. sente na responsabilidade de representar as pessoas, tantas pessoas no momento em que você aparece na televisão? Cada momento, cada vez que eu apareço, ou em qualquer link, ou qualquer matéria, é muito interessante, porque antes de sair de casa, eu sempre peço aos meus protetores, a Deus, a tudo que eu acredito, muita proteção e muita prosperidade. E cada vez que o meu cinegrafista fala para mim, ok, sabe, ali vem sempre aquele friozinho na barriga. Sempre. Né? É muito interessante, eu não perco esse frio na barriga, eu acho que o dia que eu perder esse frio na barriga vai estar estranho. Eu não perco esse frio na barriga porque eu sinto que do outro lado tem milhares de pessoas me assistindo e uma delas são mulheres trans que me mandam recadinhos dizendo assim: eu estou fazendo faculdade por sua causa. Olha, Eu estou hoje estudando porque eu vi que eu sou capaz de estar no lugar onde você está também. Mas quando elas falam no lugar, não é ocupar o meu lugar, mas ocupar o lugar no mercado de de trabalho. trabalho. Então, eu acho que essa é a importância. Porque se você para pensar, quantas mulheres trans hoje tentam entrar no mercado e não conseguem, né? Então, assim, O é preconceito ainda é difícil. muito grande. Né? Ainda além do preconceito, eu digo que o pessoal é meio burro, né? As pessoas são meio burras, as empresas, porque se as empresas fossem inteligentes, contratariam a gente, com certeza, porque somos extremamente criativas, Muito. divertidas, né? E Uhum. quando a gente pega alguma coisa para estudar ou fazer, a gente faz bem feito. Pois é, tem que olhar o ser humano, né? Não a condição, É, tem que olhar o ser humano, né? é. E tem perguntas para você aqui Bora! do psicanalista Marcos Souza, que fala, Lisa, quando ele errou aqui, mas quando você se olhou e se viu bela e uma grande profissional, e que você admira e quem você admira como grandes jornalistas nesse momento?
Olha, eu tenho um abração, Marcos, para você. Olha, eu tenho muita gente hoje que eu acho que serve de inspiração para a gente. Mas eu vou puxar de uma jornalista lá de Recife, infelizmente ela não está mais entre nós, ela fez a passagem, mas eu admirava muito a Graça Araújo pela força dela, que era uma grande jornalista. Sim. Assim como a Graça, uma mulher preta maravilhosa e que foi bastante resistente também, a Glória Maria, eu acho que também ela tem uma importância gigantesca no jornalismo. Eu acho que a Glória abriu muitas portas para a gente de uma forma muito interessante. Né, como mulher preta, como jornalista, como mãe, como aventureira. Então eu tenho uma admiração muito grande por essa mulher. E aí a gente tem algumas editorias aí, a gente em algumas editorias a gente pode citar várias, assim, sabe? Várias, várias, várias. Mas o que eu posso te dizer, hoje, atualmente, nós temos uma jornalista também que é maravilhosa, que eu trabalho com ela, que é a Dani Brandi, que eu acho que é uma mulher que ela fala muito bem e ela tem um posicionamento muito, muito bom, sabe, assim, em tudo que ela, qualquer assunto que ela fala. Então, assim, eu tenho muita admiração por essa mulher. Eu acho que na questão do o Valmir, o Valmir Salário também é maravilhoso. Eu acho ele sensacional, inclusive quando ele assume o seu erro em relação ao caso da escola base. Então, assim, é importante a gente trazer isso. A gente tem a Renata Lopretti em questões políticas que são incríveis. A gente tem no policial, a gente tem aí o Geraldo Luiz, a gente tem tanta gente importante, né, que a gente pode trazer aqui. São muitos jornalistas que eu admiro e que eu me sinto um pouco representada também em Que todos eles. maravilha. E quando eu me vi a primeira vez assim, gata e maravilhosa, eu posso te dizer como foi, Marcos. Vou te contar a cena como foi. Eu Hum. estava em casa e quando minha mãe fez aquela ligação para mim, quando ela me fala isso, eu vou no meu guarda-roupa, eu arranco todas as roupas que eu tinha masculinas. Eu vou arrancando, parece que eu vou tirando de dentro de mim tudo aquilo assim que estava aquele peso. E eu tiro todas aquelas roupas e jogo em cima da cama. E aí eu olho para o meu guarda-roupa vazio, pego todas aquelas roupas e dou todas elas. E aí eu me sinto, começo a de fato ser quem eu sou. E aí vem a Lisa Gomes. E eu começo a me achar, sabe, eu preciso ser forte daqui para frente. E para mim foi muito, muito importante esse momento. Acho que foi um momento bem especial da minha vida. A Cláudia Barra, que é uma das maiores especialistas em direitos autorais, ela está falando: não conhecia sua história, mas você é linda e grande profissional. Parabéns por ser esse ser maravilhoso, maravilhoso. Aí a outra palavra saiu cortada e eu não Posso te consigo contar um ler. pouquinho? Posso te contar Pode. um pouquinho? A gente Pode. tem o Pagete que está aqui, entrou na live agora, o Marco Pagete, que é Ah, o Marco é o nosso galando aqui agora, tá? O Geraldo que não me opa! escuta. O Seja Marco também bem-vindo, é um cara Marcos. que me recebeu muito bem aqui, assim como a Dani, e é um cara cheio de talento e posso dizer para você assim, um, um grande apresentador e uma grande surpresa para o SBT, sabe? Um cara bacana e que me acolheu bastante aqui também. Beijão, Marco, para você. Seja Desculpa, amiga, te bem-vindo. cortei. A Não, pergunta é a de gente. quem? Não, aqui a minha entrevista, uma das características é justamente essa, é fazer com que o artista, a celebridade, ela se aproxime daquelas pessoas que estão aqui nos visitando, entrando, porque depois É, ela vai reverberar, né? Lá no, é, no, no no YouTube, lá no feed, mas as pessoas que estão aqui agora até merecem essa atenção. verdade. Merecem sim, essa atenção. Mas desculpa, foi a pergunta de quem? Foi a pergunta do Marco. Não, foi apenas uma colocação aqui da Cláudia Barra, que é uma grande especialista aqui em direitos autorais. Ela disse que sua história é linda, que você é maravilhosa de linda, e parabéns por você ser maravilhoso. E tem muita Obrigado. gente, Ariel Gomes, seja bem-vindo. Jurandir está dizendo: viva as adversidades com respeito e dignidade importante nessa vida. E ser o que somos, independente das opiniões dos outros, seres, né? Você é incrível, lhe vejo desde o super pop.
Bonitinha. Saudades É, da Luciana também, dos meninos. é, Um beijo eu pra Lu. entrevistei o Marcelo, filho da Hebe. O Marcelo é um querido. É É, um eu amigo entrevistei ele. querido. Você sabe que no meu aniversário, ele me deu um presente que era da Hebe. Ele me deu, Nossa, eu que fiquei tão maravilha. feliz. Eu cheguei em casa, eu não cheguei em casa, eu cheguei na minha festa, ele chegou com um pacotinho assim. Aí ele chegou com um Hum, pacotinho e falou: Isso aqui era dela. E eu tenho eita. certeza que ela queria que fosse seu. Aí ele me deu um cachecol da Hebe. Mas eu chorava tanto, assim, porque eu não tive a oportunidade de conhecer a Hebe. Quando a Hebe saiu na época da Rede TV, eu estava chegando, né? Hum, E aí eu não tive a oportunidade. mas É. aí conheceu o filho, né? Pelo menos, enfim. Não, Marcelo é somos uma pessoa amigos. doce. É, Somos Marcelo é uma pessoa amigos até hoje. Ele é muito querido. maravilhosa. E me diga uma coisa, como é que você vê hoje a evolução, né, da mídia em relação a essa pauta trans, né, nos últimos anos, ao longo Olha, dos eu acho anos? que a pauta ela vai estar sempre, vai ser sempre levantada, porque infelizmente a gente ainda vive no país que mais mata LGBT+ no mundo, principalmente transexuais. Então, assim, essa pauta ainda a gente vai bater muito de frente por inúmeras questões, e questões políticas, questões sociais, seja lá como for. Então, assim, eu tenho uma preocupação só para as próximas gerações. É essa a preocupação que eu tenho. Porque as próximas gerações elas estão mais vulneráveis à questão dessa modernidade toda, a questão da internet, a questão de vários fatores. E eu acho que eles estão mais afrontosos. Então eu tenho um pouco de receio. Por quê? Porque sempre vai ter um preconceituoso, um transfóbico, um homofóbico para dar na nossa cara. Então, por estarem sempre afrontosos, eu tenho um pouco de receio por conta dessa violência. Mas em relação à imprensa, eu acho que a imprensa divulga bem os casos de transfobia, de homofobia e tudo que a gente vem passando por aí. Eu acho que os nossos colegas eles fazem um papel muito importante na divulgação desses crimes que acontecem. Sim. Mas assim, como é que você vê no caso das emissoras mesmo, né? Que ainda precisa haver alguma mudança dentro das próprias emissoras, das redações, né? Para que haja realmente uma inclusão real? Você fala de inclusão. Inclusão Então, real. a inclusão, eu acho que ainda tá muito lenta, né? Tá muito lenta ainda, porque falar de inclusão é falar de você acolher, é de acolher. Sim, sim. Então, assim, a gente inclui, a gente acolhe as pessoas. É como na nossa casa, né? A pessoa chega, a gente vai acolher aquela pessoa. Mas isso não acontece com a comunidade LGBT+, 100% com a comunidade. Não acontece, né? E não acontece principalmente com as mulheres trans. Hoje você vê nas empresas, sim, muitos gays, mas Sim. mulheres trans não. Então, assim, tudo bem ser gay, mas mulher trans a gente não aceita aqui. E não Que é por isso, né, falta, Isa? e Por que não é isso, por, né? e não é por falta, tá, Hum. das mulheres trans que estão se cadastrando. Hoje nós temos cadastro, hoje nós temos ONG, hoje nós temos meios como transempregos, sabe? Que é muito fácil, você entra no Instagram, você vai ver o transempregos, que você vai entender como é que é, né? O Transvidas tem muitos projetos importantes que são voltados para a comunidade transexual e que tem lá as oportunidades de vaga de trabalho. Mas, infelizmente, mesmo essas empresas, mesmo essas ONGs, essas entidades indicando, a empresa às vezes ainda não aceita. Ou aceita por questão só de cota. Então, falta muito ainda. É a questão da cota, né? Existe alguma crítica ou situação difícil que te marcou e que hoje você enxerga com outros olhos? Eu tive críticas. Assim, a gente lida com haters o tempo inteiro, né? Mas eu tive críticas muito pesadas em relação ao caso de transfobia que eu passei com o sertanejo. Eu fui muito apontada, eu fui muito julgada e isso me deixou bem, bem mal, Bem assim. É um episódio realmente que me, emocionalmente, me né? deixou muito mal.
Hum. Mas eu tive críticas que são, na verdade, eu tenho crítica todos os dias, assim, todos os dias. Mas algumas críticas elas vêm disfarçadas de discriminação e preconceito. Eu recebo muitos recados nas redes sociais. Hoje em dia até eu relaxo mais, assim, sabe? Porque eu já cansei às vezes de responder. Mas eu tive críticas em relação, eu sou muito criticado em relação algumas coisas muito bestas, sabe? Do que eu falo na televisão, do que eu falo aqui no meu Instagram. E hoje eu sei lidar muito bem com isso. Assim. Mas a maior crítica mesmo que eu recebi e problemas e que pensei até em desistir só foi mesmo no episódio de que eu sofri transfobia. Não é fácil, né? Mas o que o jornalismo lhe traz hoje, né? Assim, em relação ao que te ensina sobre o Brasil? O que é que o jornalismo hoje te ensina sobre o Brasil? E que você talvez antes não soubesse. Olha, eu acho que o jornalismo me ensinou. É tão interessante isso que você está me perguntando, porque eu tinha uma outra visão, né? É, Porque eu trabalhava com entretenimento. E o jornalismo me ensinou hoje que a gente não pode confiar em ninguém. Por quê? Porque hoje eu lido com crimes, né? Hoje eu lido direto com crime, que é o aqui agora é isso, né? O jornalismo é isso. E eu lido com todos os tipos de crimes e denúncias que eu recebo. Inclusive, eu recebo muitas denúncias através das minhas redes. Hoje mesmo eu gravei uma denúncia que eu recebi através das minhas redes e que vai ao ar. Bom, eu aprendi que a gente não pode confiar em ninguém, em ninguém. Mas tem pessoas que estão do meu lado, óbvio, como meu marido, minha mãe, minha família, que a gente confia e ponto, tá ali. Mas assim, a criminalidade e a maldade e a perversidade nas pessoas me fez enxergar, o jornalismo me fez enxergar a perversidade e a maldade nas pessoas. Eu vejo coisas hoje, Cíntia, que se você não acredita. Não acredita. Então, assim, eu falei, cara, como que existia este mundo e eu não conhecia este mundo? Mesmo sabendo, né, sendo informada, enfim, mas é que hoje eu estou dentro desse mundo. é. Você não sabe o que é, você, então, eu não sei se você já fez criminal, já fez polícia. Não, não, nunca Não, fiz. você não Nunca, sabe, nunca aceitei. você não sabe o Eu que gosto é do você entretenimento. você entrar dentro de uma delegacia ou tentar entrevistar um preso ou qualquer um detido que por ter estuprado uma criança ou ter estuprado uma jovem ou por ser um stalker, perseguidor, um traficante, você bater de frente com essas pessoas. É um caso, realmente, você tem que ter muito jogo de cintura ali para você. E quando você lida com isso todos os dias, você começa a entender o tamanho da perversidade das pessoas. Eu vejo fotos quase todos os dias de pessoas mortas. Imagina. E são fotos pesadas, são coisas que eu falei, não é possível que essa pessoa fez isso. Fui fazer um caso de uma menina que o marido dela tentou degolar essa garota. Eu tive que entrar na casa onde essa menina foi morta. Então, assim, eu vi um crime bárbaro acontecer de uma outra mulher, onde o homem, por conta de não aceitar o fim de relacionamento, jogar o carro contra um poste. É um dos, Porque pa- não aceitou. é um dos crimes, são crimes que O têm acontecido feminicídio. muito, o feminicídio. Então, é isso que eu estou te falando. Então, assim, eu acho que o jornalismo me fez enxergar, sabe, a perversidade, o tamanho da perversidade nas pessoas. Não sei se eu respondi o que você queria, mas é Não, isso. eu entendi, eu compreendi, porque a gente vê até cenas em filmes, né? Mas a gente É. não imagina no real, que é o que você está vivendo hoje, né? Dentro, Porque né? a gente, exatamente, a gente vê crimes famosos que acontecem por aí, como de Suzane von Richthofen, Elis Matsunaga, tantos Sim, outros sim. crimes famosos, mas existem crimes muito piores, Piores. muito piores. E que eu falo, cara, isso aqui é muito pior. Não estou dizendo que não que você fazer o que elas fizeram não foi uma coisa ruim, Sim, mas tem sim. crimes piores e tem pessoas piores também, perversas. E a gente tem que ter muito cuidado. Mas aí eu vou perguntar uma coisinha mais leve, né?
para sair um pouquinho dessa tragédia, assim, uma entrevista, uma reportagem, assim, que você tenha realmente gostado muito e que te trouxe muita alegria. Ai, menina, quando eu entrevistei Roberto Carlos, Oh, meu porque eu tenho uma história Deus. especial com o Roberto Carlos, né? Porque o Hum, Roberto, eu conheci meu marido no show do Roberto Carlos. Então, assim, eu tenho uma. E tem uma fora, história. tem uma história, um carinho com o Maurício, que é assessor dele, né? Com a própria Valesca, que é a nora dele. Então, assim, eu tenho um carinho bastante especial. Mas eu acho que o Roberto foi bem interessante, a Xuxa também. Acho que foi bem interessante entrevistar a Xuxa, assim, e a Xuxa é uma pessoa incrível. Então, assim, eu tive muitas alegrias trabalhando com o entretenimento e hoje trabalhando com o jornalismo. Eu tive alegrias também, muitas alegrias de poder Sim. entrevistar pessoas e abraçar aquela pessoa e dizer que ela não está sozinha, né? E Hum. que eu cheguei no jornalismo e eu estou pronta para ajudar muita gente também. Sim, eu acredito assim. Você perguntou se eu já tive em presídio já, mas não assim profissionalmente mesmo. Na época de faculdade que a gente foi visitar presídio, Sim, tal, sim. aquela coisa toda, e a gente só conseguia entrar no presídio porque o É. diretor, né, do presídio tinha uma certa Aham. empatia ali com aquelas questões, né? Mas assim, eu gosto Aham. mesmo dessa questão do entretenimento, né? Você tem algum projeto além do que você já faz hoje em relação Eu a tenho. entrevistas? Porque você foi entrevistadora, né? Também, É, né? eu tenho na verdade eu tenho meu canal, né? E eu preciso voltar agora com o meu podcast, mas eu tenho meu canal, então eu estou me organizando para voltar numa nova temporada agora. Maravilha. E eu acho que esse agora é tocar em frente, além de atualizar sempre as minhas redes sociais aí. Eu acho Sim, que o meu projeto maior de fato é voltar com o podcast, porque tem muitos pedidos, sabe? acredito que É. vai ser maravilhoso, né? É, a Sofia está dizendo, adorei conhecer a Lisa. O É, Amir Egídio. Lisa, você passou hoje no Aqui e Agora a reportagem daquele traste que jogou o carro no poste para tentar foi. matá-la. Foi? Foi, exatamente. A Sofia sofreu. Eu entrevistei a Sofia também porque ela sofreu racismo num shopping. Você recebe muitos casos assim? Demais, né? Porque no Aqui Agora eu trabalho. A minha editoria é mais as minorias mesmo, né? Então, transfobia, homofobia, racismo, discriminação, qualquer tipo de preconceito, eu que faço. Lisa, o que é que você traz da sua mãe e do seu pai? Olha, da minha mãe, eu trago a garra que ela tem e a vontade de trabalhar. E um pouco da vaidade também da minha mãe. Minha mãe é toda vaidosa, bonitinha. Ah, E do meu pai, eu acho que eu trago o gosto musical de gostar de um bom forró. olha, ele tem alguma Não, veia assim artística para música? não, Não. imagina, meu pai nada, não, não tem não. Não Porque a tem. gente Minha sabe que mãe que gosta de Pernambuco tem cantar. muito, né? Pernambuco tem muito, né? Tem muitos Minha mãe gosta de forrozeiros cantar. famosos. É, na verdade, o sonho da minha mãe era ser cantora, né? E Hum. aí, hoje ela canta, mas na igreja. E você? Você tem um vozeirão, né? Você já tentou As também? pessoas perguntam se eu canto, se eu já cantei musical, mas nunca me arrisquei não, morro de vergonha. E você pensa em voltar a atuar? Eu recebi Porque hoje você recentemente. já passou pela transição, tal. Hoje É, você, né? é, Já não, consegue. eu recebi um convite. Na verdade, eu recebi ano passado um convite para atuar. E ano passado também eu falei com o Agnaldo Silva. Ai, meu Deus, eu nunca falei isso pra Silva. ninguém, vou falar pra você agora. Fale, por favor. Eu fui entrevistar o Agnaldo Silva e pedi pro Agnaldo Silva, falei, Agnaldo, me coloca pra gravar a novela. Eu ano passado eu nem tava no SBT ainda. E aí Ah, eu falei, Agnaldo, eu quero voltar a atuar, me coloca em Três Graças. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, vou ver. o Eu Agnaldo Silva. nem sonhava ainda em trabalhar no SBT, acredita? Foi muito Hum. legal, mas foi uma brincadeira só, foi divertido. É, mas quem sabe aí a coisa não acontece de verdade, né? Não é, menina? É, seu Não, nome mas está tô bem feliz. anotadinho aqui também. Eu estou atrás de umas conquistas aí também na área de cinema. Quem sabe, né? Se eu conseguir, Né? eu trago você. Mas, mas tô feliz aqui no SBT, tô tranquila.
É. O Egídio está dizendo que adora quando você dança nas reportagens. Ah, eu amo, gente, dançar nas reportagens. Agora eu tô mais séria, né, por conta dessa questão das minorias. Mas eu adoro as matérias divertidas, assim, eu realmente eu me divirto mais do que as pessoas. Eu amo. Aqui, a Rolf está dizendo, Liz volta a fazer podcast. E Vou me fazer. leva para trabalhar com você. Ó, Oh, tem uma lista, ó, uma já lista de pessoas tenho, aqui já pedindo para já tenho trabalhar. uma galera que trabalha comigo já. Lisa, quem é você por trás das câmeras? Minha filha, olha, eu vou te falar um negócio. As pessoas acham, chega em casa e fica assim, né? Toda produzida, toda maravilhosa. Ui, o sofá quase caiu É aqui. porque a gente acorda no Então, outro dia, né? e aí, filha, eu chego em casa, tiro meus tic-tac da cabeça, que tem um monte aqui, tiro meus tic-tac da cabeça, coloco meu pijaminha, e a primeira coisa que eu faço é tirar essa make, me divertir, adoro cuidar da minha casa, adoro cuidar dos meus filhinhos de quatro patas. Eu Cachorro amo ou gato? dois cachorrinhos, dois Lulus, meus Lulu, filhinhos. tão lindo. E eu, Francisco Kardashian e Melissa Kardashian. Mas olha que chique, gente, pelo amor de Deus, que luxo. O nome E do eu por trás cachorro, das dos câmeras, cachorros são luxuosos. eu Uai, por ela, trás das, luxuosa. por trás das câmeras, Kardashian, logo eu sou muito, Kardashian. é, Você eu sou admira muito ela? tranquila, sou muito caseira, eu sou muito caseira. Até meu marido briga comigo. Fala assim, ai, você é muito caseira, vamos sair. É porque, de fato, a minha vida inteira foi sempre sair, se divertir. Mas hoje eu entendo, assim, com o meu trabalho, com o que eu faço hoje, eu preciso de uns dias para relaxar, entendeu? Sim. Então porque senão eu fico muito focado em trabalho. Mas eu sou amigona por trás das câmeras, sou filhona, eu sou tipo quase mãe dos meus amigos, sabe? Como é a tua Meus relação com os seus cabeleireiros que fãs? eu diga, Will. Ah, E Chantala, e o Kaká, também meu maquiador maravilhoso. a Hoffman tá dizendo aqui que você é muito chique. E me diga uma coisa, qual o melhor lugar do mundo para você hoje? Minha casa. Eu vou fazer agora um bate-bola com você um pouquinho para as Minha pessoas. casa e o colo da minha mãe. É Ela o mora melhor com lugar. você? Não, minha mãe mora em Recife. Mora em Recife. Eu não tenho família aqui em São E você vai Paulo. muito a Recife? Vou de vez em quando. Eu ia agora, mas não consegui, porque como eu vim para o SBT, não teve Sim. como ir, né? E aí eu vou ter que pegar um final de semana, né? Pernambuco é aqui, né? Mais perto do que São Paulo. Eu É. estou em Aracaju. Aí meu Felizmente. tio mora em Aracaju. Olha a Chimbica falando aí. Eu vou Que falar quem é a Lisa. uma Nossa, fada maravilhosa que dá voz às pessoas, uma humildade que nem sei falar. a Uma- Chimbica tem uma. É muito legal você entrevistar a Chimbica também. Que a Chimbica, ela fez história. Na época, quando nem existiam esses memes que tem hoje. E a Ah, Chimbica, ela foi, assim, um meme, de fato, incrível. Surgiu, assim, como um fenômeno, né? E uma querida. Muito, muito, muito querida. Gosto muito dela. Anota aí, cadê o meu produtor, Kiko Nascimento? Convida a Chimbica aí para estar aqui conosco, né? Tá aqui Chimbica é também o uma fofa. Gladstone Portugal, seja bem-vindo, grande poeta aí, tá aqui conosco também. Já entrou aqui Ah, também o ator Paulo Reis, seja muito bem-vindo, tá aqui que conosco legal. também. E eu quero fazer um bate-bola com você, para quem um dia receber a Lisa, saber o que é que ela gosta. Tá, bora. Então, bora lá. Uma comida. Cuscuz. Cuscuz, temperado ou sem tempero? Não, é simples, amiga. Num salzinho só ali e acabou. Maravilha, comi ontem. Uma bebida. Ai, chá com gás. Chá com gás, gente, essa eu não conhecia. Ela é Maravilhoso. diferenciada. Eu Ela sou é totalmente. diferenciada. Chá com gás, por favor, anotem, por favor, a receita. Não, mas cerveja também eu amo, tá? As pessoas acham que eu não gosto, mas eu amo cerveja. Tá. Amo. Uma cidade. Ah, cara, eu poderia falar qualquer outra, qualquer uma do mundo, né? Mas eu tenho que falar da minha cidade, Recife. Eu amo Recife. Um Amo. lugar inesquecível.
inesquecível. Eu acho que. Olha, tem muitos, mas eu acho que o lugar inesquecível, eu acho que é bom conselho. Foi o dia que eu me despedi da minha avó. Esse é Muito bem. inesquecível. Eu não vou falar nenhum lugar para vocês de fora do país, porque para mim são todos passageiros. Eu acho que Mas os lugares para mim são os que marcam, sabe? isso, por isso que é inesquecível, né? É, é. Um cheiro. Cara, eu sinto até hoje, eu posso estar em qualquer lugar. Às vezes eu sinto o cheiro da minha mãe, assim, da Aquele, comida dela, da comida da minha mãe. É impressionante. O cheiro de comida de mãe, pra mim, é muito. Eu sou canceriana, né? Então sou muito família. muito família. É de Então, julho? 21 de julho. Julho. Então, então eu sinto o cheiro da minha mãe, o cheiro da comida da minha mãe, pra mim é assim, surreal. Tá, então vamos lá. Um livro. Olha, eu gosto muito do 100% Presente, do Joel. Eu acho bem interessante esse Um, livro. um filme. Eu acho que o filme. Eu sou muito cinéfila, tá? Eu sou mais de teatro, mas um filme que eu acho que foi bem bonito, é um filme muito antigo. Eu não vou falar nenhum atual agora, nem eu poderia falar com o da Fernanda Montenegro, mas eu não vou falar. Eu acho que o Enquanto Você Dormia. É um filme muito bonito. Eu Enquanto acho que você é dormia. Eu não conheço. Enquanto Você Dormia. É um filme bem romântico, bonitinho, mas é bem interessante, porque ali mostra que uma pessoa que está inválida ali, né, num coma, e a outra se apaixona totalmente, e ali se vive um amor lindo, assim. E eu acho que é bem interessante assim, a história do filme. Eu não gosto muito de falar essa palavra ídolo, mas uma pessoa que você admira muito. Uma pessoa que eu admiro muito e que eu conheci e que me ajudou sem saber foi Silvio Santos. Não é porque eu tô aqui no SBT, não é nada disso. Mas esse cara foi bem interessante na minha vida, assim, sabe? A forma Ele, como ele passou. E é tão interessante porque todas as vezes quando eu passo ali na garagem, né, que ele tem a garagem dele até hoje, na Estrelinha Silvio Santos, é automático. Eu passo por lá, é como se fosse um altar para mim, e eu passo e falo, agradeço para ele, pra, sabe? Tipo, tchau, Silvio, eu agradeço para ele, assim. Todos, todos os dias quando eu passo ali. Porque, cara, vocês não têm noção o que é o SBT. Vocês não têm noção o que é isso aqui, sabe? É um lugar incrível, é um uma lugar família. onde, de fato, é o que a gente escuta, assim, é um lugar realmente de gente feliz É aqui. uma E família, né? eu fui muito bem acolhida, sabe? Assim, Hum. sou muito grata. Então, quando eu passo ali, eu falo, ai, Silvio, tô indo, obrigada. Olha, eu vou pular uma pergunta e vou falar aqui. O Gladstone está perguntando uma coisa que você ainda não fez. O que eu não fiz foi ainda foi apresentar, vou falar duas, tá? Tá, Foi hoje, apresentar um telejornal, porque eu quero muito, e um âncora. se não for eu apresentando, eu quero que seja uma outra mulher trans ou um homem trans. Mas eu preciso que uma de nós sente numa bancada ou apresente um telejornal. Eu preciso. Para que as pessoas vejam onde a gente pode chegar, sabe? Assim, o quanto é importante. E outra coisa é que eu não fiz ainda uma viagem internacional com meu marido. Irei Ah, mas fazer. tá próximo, né? Pode revelar o lugar? O lugar que você gostaria de conhecer? É porque eu gosto dos lugares mais assim, na verdade eu quero ir pra Disney com ele. Melhor lugar do mundo. Eu quero ir pra Disney com ele, por quê? Porque ele ama a Disney, e ele já foi várias vezes, né? Mas eu quero que ele vá comigo, eu quero ele comigo, entendeu? E aí eu Sim. queria que ele visse o Woody do Toy Story, que ele ama. Ai, meu Deus, também. Um, é, E aí eu quero que você fale agora uma frase. Sou fruto de oportunidades. É o que você coloca no seu status do Instagram, né?
Eu sou fruto de oportunidades, eu sou fruto de. Eu sou resistência, eu consegui chegar aqui de fato onde eu tô e eu sei que eu não tô sozinha, né? Então, assim, essas oportunidades eu tive que abraçar todas elas com muita garra, muita garra. E eu não quero decepcionar essas pessoas, porque eu sei o quanto eu carrego, assim, essa galera toda nas minhas costas e para que falou, vamos, a gente tá junto, não vou desistir não. Vamos embora. É isso aí. Lisa, muito obrigada por você estar aqui conosco, concedendo aí um pouquinho do seu tempo, porque eu sei que tempo a gente não dá para qualquer pessoa, então eu me sinto muito honrada pela sua presença aqui no Entrevistas, agradecer a todos que participaram aqui conosco, dizer que estará hoje no feed gravado e subirá para o meu canal lá no YouTube, depois vou estar divulgando. Lisa, eu te desejo todo o sucesso do mundo. E se vier muitas novidades por aí, eu compartilho com você. E eu quero as suas novidades também aqui, sempre no Entrevistas. Conte comigo, com a minha divulgação, com a divulgação aqui com a minha equipe. Obrigada, meu amor. Beijão pra você, viu? Sucesso pra você. Maravilhosa. Aproveita Aracaju aí. Bastante aproveita pela gente. Beijo. Obrigada, obrigada, obrigada a todos. Beijo. Tchau.